Eu decidi gravar esse vídeo porque eu acredito profundamente que histórias curam. Assim como eu fui transformada ouvindo histórias que despertaram algo dentro de mim, eu sei que alguém pode ouvir a minha e finalmente começar a olhar para si. Sair da superficialidade, do automático e iniciar uma jornada mais profunda. Eu procurei a psicanálise porque eu estava enfrentando desafios no meu casamento. E por mais que eu tentasse, eu não estava dando conta sozinha. Era como se eu estivesse no olho do furacão. Eu estava sentindo tudo, sofrendo com tudo, mas eu não conseguia enxergar nada com clareza. Eu via o problema, eu via o ciclo vicioso de comportamentos, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Hoje eu não vou entrar nos detalhes do que aconteceu, mas quero te contar como eu estava por dentro naquela época. Quando eu procurei a psicanálise, eu estava perdida de mim mesma. E acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo talvez esteja assim, procurando explicações fora, tentando curar pelo externo. Mas a cura não estava fora, a cura estava dentro. E eu precisava entender o que acontecia dentro de mim. Precisava olhar para os meus padrões, para as minhas repetições, para o que estava fedendo emocionalmente dentro de mim. Quando algo acontece, um divórcio, um desemprego, um luto, muita gente quer fugir. Viajar, sair, se ocupar, se esconder na casa de alguém. E eu fazia exatamente isso. Só que o ideal é justamente ao contrário. O ideal é olhar para dentro. É ficar no silêncio, não no barulho. É sentir o que o corpo quer sentir. E isso exige muita coragem. Eu não tinha essa coragem. Eu fugia da dor, trabalhando, viajando, me comparando, e cada dia eu ia me perdendo mais de mim. A vida começou a ficar sem graça, sem cor, sem futuro, e eu comecei a me questionar. Por quê? O que está acontecendo comigo? E uma conversa virou uma chave dentro de mim. Um dia eu cheguei para minha mãe e perguntei assim: Mãe, você acha a vida sem graça? Na minha idade, como que você se via? Depois que casou, depois que me teve? Porque era assim que eu me sentia. E novamente eu buscava respostas fora. De forma inconsciente eu estava pedindo para minha mãe, Mãe, tem alguma coisa errada? Cadê a felicidade que disseram que viria depois de casar e ter filhos? E para minha surpresa ela respondeu: Minha filha, na sua idade eu estava vivendo. Eu nem tinha tempo para achar a vida sem graça. E aquilo fez um boom na minha mente. Foi um choque, mas foi também um empurrão para eu buscar ajuda de verdade. A psicanálise revelou algo que eu já desconfiava. A dependência emocional estava controlando a minha vida. Eu precisei olhar para isso. Eu precisei parar de responsabilizar os outros e começar a olhar para a bagunça que estava dentro de mim. Eu precisei enxergar o orgulho, a falta de humildade, os mecanismos de defesa. Eu precisei olhar com carinho e ternura para cada sujeira que colaram em mim. Sabe o que são essas sujeiras? São aquelas frases, sensações, medos, crenças que colocaram na gente desde a infância. Coisas que alguém disse ou que você sentiu e o significado que você deu para aquilo. A minha mãe, quando eu ficava brava, às vezes ela dizia: eu vou sumir, eu vou embora, nunca mais eu vou voltar. E ela me amava, ela não queria me abandonar. Mas a minha criança não tinha capacidade de entender. O que eu sentia era medo, pânico, insegurança. E assim, sem querer, minha mãe me treinou, dia após dia, a ter medo do abandono. Hoje, como adulta, eu sei que ela não faria isso. Mas a criança de 5, 6 anos acreditou. E, na vida adulta, essa sujeira colada em mim, lá atrás, começou a aparecer. Medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, medo de perder a relação, medo de não ser suficiente. E foi isso que começou a conduzir minhas escolhas, meus relacionamentos, minhas dores. E é por isso que eu digo com tanta certeza: olhar para dentro muda tudo. Foi assim que eu comecei a me reencontrar, a recuperar a minha identidade e a construir a mulher que hoje atende outras mulheres. Eu não sou psicanalista apesar da minha história. Eu sou psicanalista por causa dela. Porque foi literalmente por estar em uma das piores épocas da minha vida, eu encontrei pessoas que me guiaram e foi um divisor de águas na minha vida. Se você está vivendo um caos, uma confusão interna, uma dor silenciosa, saiba que existe um caminho. E esse caminho começa dentro de você. Quando você cuida dos seus 5 corpos, corpo mental, emocional, físico, espiritual e almático, quando você honra a sua história, quando você aprende a conduzir sua vida com consciência, você deixa de sobreviver e começa finalmente a viver. Obrigada por me ouvir e que esse vídeo seja uma semente, a semente do seu despertar.